estamos no horário em ponto, e hoje a gente não pode perder um minuto, a gente tem um objetivo aqui bem claro. Como sempre digo, irmãos, o pessoal VIP cancelou. Se vocês quiserem ocupar essas cadeiras aqui da frente, não tem problema não, tá? Tá tudo liberado já. A gente esperou até agora por eles, não vieram, então para nós meros mortais está disponível também. Vamos orar, agradecendo a Deus por esta manhã, pela liberdade que temos de nos reunir e nos colocar debaixo da ação do seu Espírito para aquilo que temos que estudar nessa manhã, ok? Oremos. Deus querido, nós agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, agradecemos, ó Deus, pela bondade com que nos traz, ó Deus, até esta manhã, e oramos, ó Deus, para que teu Espírito possa falar nas nossas vidas, falar nos nossos corações, nossas mentes, entendendo realmente aquilo que a tua palavra deseja nos alertar. Obrigado, Deus, por esta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Creio que, como todos devem saber, nós estamos no final da lição 23, que na verdade é um exame, faltando apenas algumas poucas perguntas que pretendemos fazer nessa primeira meia hora e depois, pode ir lá, e depois já seguir em diante. Nós temos a 27 até a 30, são apenas 4 perguntas e, como sempre, a gente vai dar aqueles minutinhos para você elaborar a sua resposta aí. E nós vamos começar já imediatamente com a 27. Quais são as 5 áreas principais a serem discutidas com uma pessoa deprimida? Quais são as 5 áreas principais a serem discutidas com uma pessoa deprimida? Com referências bíblicas, e a nossa fonte de pesquisa aí é a lição 18, ok? Páginas 2 e 3. Lição 18, 2 e 3. Bem, nosso tempo já deu, irmãos. Eu quero começar com Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Eu quero dar o exemplo de uma pessoa que depois de ouvir, né, a pessoa durante uns 30 e tantos minutos, tem aqueles momentos, irmãos, em que você está aconselhando alguém que literalmente você pensa assim, isso não veio de mim. Porque você acerta tão na mosca que é virtualmente impossível que você fosse o autor daquela estratégia ou qualquer coisa assim. Mas eu não sei, do nada, entre aspas, me veio perguntar a pessoa sobre a sua vida de oração, né? Diante de tudo aquilo e tal, e aí eu perguntei, com qual frequência você tem orado por isso? E a frequência era num grande total de 0. Então eu falei assim, eu fui para esse texto e falei, olha, toda essa inquietude que você está vivendo, ela começa a beirar a arrogância quando você diz, eu não preciso de Deus. Pastor, não, claro, eu preciso de Deus. Quem não precisa de Deus? É a pessoa que não ora. Uma pessoa que não ora está declarando com as suas ações, eu não preciso de Deus. Irmãos, eu preciso de Deus ou eu dependo de Deus é uma frase muito bonita para fazer música, para botar na camiseta. Agora, na prática, a oração é a declaração de que eu estou aqui porque eu não tenho como resolver isso sozinho. Eu não tenho como resolver isso por mim mesmo. Eu não tenho como tocar esta família por mim mesmo. Eu não tenho como educar meus filhos por mim mesmo. Então eu preciso do Senhor. Portanto, eu estou aqui orando. E a pessoa, em absoluto, estava orando por aquilo. E o texto mostra claramente que a oração é uma ferramenta para combater a ansiedade, ou seja, o medo e a preocupação. Ok? Dani, cadê o... Vai lá, o Thales, depois o microfone vem para cá. O senhor leu o meu texto, né? Não, mas outro texto que eu acho interessante é Salmo 125, versículo 1, e ele fala para você trabalhar, no caso, a confiança no Senhor, né? E essa confiança nada mais é, quando ela não existe, nada mais é declarar que você não acredita nesse Deus como sendo suficiente para resolver ou para auxiliar você diante de um problema ou de uma situação. Na verdade, você está dizendo que essa situação é maior do que esse Deus, que ele não é soberano, que ele realmente não entende o que está acontecendo. E por isso você se torna preocupado, você se torna ansioso e com medo do que pode acontecer diante daquela situação que você passa. Então, o Salmo 125, ele fala, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre.
né? Então é nesse sentido. Desenvolver essa confiança no Senhor, lembrar que Ele é soberano e que Ele realmente está a par de tudo que acontece. Ok. Traz para cá enquanto o microfone vem, irmãos. Eu quero reforçar esse ponto. Dizer que eu confio em Deus, que Deus é soberano, é bonito na música, né? Nosso Deus é soberano. Aí no dia seguinte tem uma noticiazinha desse tamanho e a soberania de Deus vai para o ralo. Então, isso precisa ser algo prático na minha vida, vivencial na minha vida, na sua vida. Caso contrário, não causa o efeito que Deus deseja, que a soberania dele causa na nossa vida, que é termos paz e tranquilidade no nosso viver, uma vez que temos um Deus deste tamanho, né, poderoso deste jeito, cuidando da nossa vida. Para a vida de santidade está estritamente ligado ao conhecimento de Deus, né? Então, aplicando também a isso, ao medo e à preocupação, eu também acredito nisso na questão de conhecer a soberania de Deus. O texto que eu vou ler aqui é de Jeremias 33, versículo 25 e o 26, que diz assim: Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão. Então, geralmente, isso eu aplico a mim, que a minha preocupação e o meu medo está ligado justamente àquele momento onde eu esqueço quem Deus é. Eu esqueço a fidelidade dele, a soberania dele, e que as coisas acontecem não por conta do meu desempenho, da minha fidelidade, mas por aquilo que ele é, e ele é imutável. O texto fala sobre isso, que assim como ele estabeleceu as leis fixas do dia e da noite, do céu e da terra, ele é dessa forma, ele é imutável. Então eu posso descansar no cuidado dele, porque aquilo que ele prometeu, ele não vai mudar por minha causa, porque ele não se contradiz. Então, o conhecimento de Deus é estritamente importante para uma vida de santidade, uma vida sem medo e sem preocupação. Pode mamãe esquecer do filho que ainda amamenta? Como é que continua o versículo, irmãos? Ainda que ela se esquecesse dele, eu jamais me esquecerei de ti. Então, irmãos, esses textos não são só para a gente saber que está na Bíblia. Eles são bula de remédio. Tem que viver a exatidão desse texto. Deus vira para Israel, esse povo ingrato, esse povo de dura serviço, e diz: eu tenho os seus nomes, meu nome escrito na palma das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Chega a ser incrível, meus irmãos. Deus tem que fazer declarações para que o povo acredite que ele não tem como abandoná-los. Depois de toda aquela história, né, que nós temos no Antigo Testamento. Muito bem. Pergunta 29. Escreva um breve parágrafo com referências bíblicas descrevendo como Deus destruiu o poder de Satanás. Isso é já a lição 20, páginas 9 até 11, certo? Então, pode escrever, pode falar de improviso, mas como é que Deus destruiu o poder de Satanás? Vou começar aqui, irmãos. Enquanto os dois pensam, quando Marcos e o pastor Zidão pensam aí. Bem, em 2 Tessalonicenses 2,7, diz o seguinte: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Uma das formas que o Senhor restringe e acaba, até mesmo muitas vezes com a influência e o poder de Satanás, é que ele só pode ir até onde Deus deseja. Satanás não tem, em absoluto, irmãos, liberdade. Ele não é a força oposta a Deus, no sentido de estar em equilíbrio, né? Não existe yin e yang no universo, tá? Esse, inclusive, é um grande perigo de alguns livros evangélicos que estão recheados de filosofia oriental. Sabe o que é o yin e yang, né? Aquela vírgula branca, aquela vírgula preta, aquela gota encurvada, que diz que o mal e o bem no universo estão em equilíbrio. Não, não estão, certo? O bem prevalece na pessoa de Deus e o mal só vai até onde este bem com B maiúsculo, ou este bem com D maiúsculo, entendeu? Permite, ok? Então, não existe essa, meus irmãos, de
Jesus e Satanás fazendo queda de braço, que nem aquele meme da internet. Aquilo é uma coisa tão ridícula. Satanás se desfaria se tocasse na santidade de Deus sequer. Então, esquece. Né? Satanás só vai até onde Deus permite. Como está sintetizado na frase de Martim Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Ele faz aquilo que Deus permita que ele faça, ok? Muito bem. Marcos, achou alguma coisa aí pra gente? Microfone aí. Vou ficar com Romanos 6, 5 e 6. E dessa forma fomos unidos a eles na semelhança da sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. A ideia da vitória de Cristo, de nos levar junto com ele nessa vitória. Normalmente o não crente, ele tem medo disso. Apocalipse, quando lê Apocalipse, ele lê na perspectiva de medo, e até alguns crentes quando não interpretam dessa forma. Então, trazer a ideia de que Jesus morreu e na sua morte fomos com ele e estamos vivendo uma nova vida e vamos viver com ele, para ele entender essa perspectiva de salvação. Enquanto isso não fizer sentido, ele ainda vai viver uma perspectiva de medo, mas mostrar para ele a derrota, e na derrota de Satanás a vitória de Cristo, e estamos junto com ele, traz uma boa ideia, se fizer sentido primeiro na vida dele, senão vai continuar no medo. Aqui, olhando para o evento da tentação de Jesus, lá em Lucas capítulo 4, então o diabo, Satanás, apresentou para Jesus o seu poder, toda a autoridade lhe foi dada, lá no versículo 6, eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues, eu os dou a quem eu quiser. Então, ele falando isso para o próprio Criador, é algo incrível de se pensar. E como nós também, seres humanos, temos essa mesma tendência de que desconhecemos a soberania de Deus, o poder de Deus, e achamos que tudo que fazemos é por conta própria. Satanás também foi a mesma coisa. Então, nós vimos aqui o próprio Jesus rebatendo. Jesus respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele cultuarás. Então, Jesus matou a charada de Satanás, exatamente isso. Somente Deus, o Pai, que tem todo o poder, e esse poder que tu tens é uma grande mentira. Muitas vezes, meus irmãos, Satanás parece aquele vilão do Homem-Aranha, é um mistério, né? Ele só cria espelhos, fumaça, ilusões, e os homens acreditam naquilo que ele falsifica. E para terminar, irmãos, pergunta número 30, ok? Mencione pelo menos, e obviamente não dá para fazer tudo isso, 20 passos bíblicos específicos que uma pessoa deve dar para vencer um pecado escravizador, ok? Essa é a lição 21. Foi 21 e 22, nós fizemos um longo estudo sobre pecados escravizadores e temos aí o tempo para contribuir. Obviamente não dá para fazer 20 passos. Muito bem, irmãos. Eu quero começar com o Salmo 1, que é um texto, obviamente, muito conhecido. E o versículo número 1 mesmo, também muito conhecido, vai nos dizer o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Versículo 1, meus irmãos, ele traz uma progressão, né? Ele começa com ouvir o conselho, depois a imitar, que já é uma ação, e depois se assentar, que já é uma convivência. A ideia, na nossa lição que tratou desse versículo, é você se afastar
de pessoas ou circunstâncias que são gatilho de um pecado escravizador. É aquele caso que eu contei na época da lição, de uma pessoa que vinha se libertando do alcoolismo, né, depois da sua conversão, e o meu conselho para ele foi muito simples: venda a sua casa e mude de bairro. Porque, veja bem, para comer, as pessoas não têm dinheiro para lhe convidar, mas para beber é uma coisa impressionante. O dinheiro parece que brota do chão, cai do céu, sei lá de onde. Ponto é que toda vez que ele estava perto, ou já com bons dias, né, de sucesso, apareciam os velhos amigos, entre aspas, de copo, para chamá-lo, né, 8 da manhã, 9 da manhã, porque o alcoólatra, ele não funciona sem o vício. Ele tem que tomar para sair da cama, muitas vezes. E apareciam os camaradas que, aqui é o enviado do diabo, né? O inferno se abria, a pessoa aparecia na porta da pessoa para chamá-lo para beber. Eu falei, meu querido, eu entendo a sua dependência, eu entendo a sua fraqueza, mas se você está sério sobre a sua recuperação, eu dei esse conselho, graças a Deus. Ele ouviu, vendeu a casa, foi morar num bairro bem distante, fazer novas amizades, conviver com a sua igreja, né? E tudo mais, e até onde eu sei, ele está muito bem, obrigado. O ponto aqui, meus irmãos, é que não tem que ser mais forte que a sua tentação. Cristo é mais forte que a sua tentação, você não. Senão ela não era tentação. O diabo não é burro. Ele não é burro, meus irmãos. Eu não sou uma pessoa que sou atraída por comida. Eu sou daquela parte da população que come para viver, não vivo para comer. Então o diabo nunca ia me tentar com um bolo de chocolate com recheio de chantilly. Eu ia dizer para ele, não, muito obrigado, muito doce, não quero. Ele ia ficar frustrado, depressão, né, tudo mais. A pessoa. Ele vai me tentar com aquilo que ele sabe que eu quero. Então, ele não vai jogar tempo fora, estratégia fora. Satanás, você pode falar tudo dele, menos que ele seja burro. Burro ele não é, não. Então, na verdade, ele é um dos grandes estrategistas da história da humanidade. Eu até acredito que determinados estrategistas do mal foram inspirados e iluminados por ele para fazer o que fizeram. O ponto aqui é que a gente tem que perceber o que está acontecendo, que muitas vezes nós queremos ser mais fortes do que a própria tentação. E a gente tem que fazer como José, né? José, aquele que deu no pé, viu? Rimou. Fácil lembrar. Dá no pé, deixa a coisa para trás, né? E vai em direção a Deus. Quem era mesmo? A irmã Alessandra, isso. Bom dia. Eu fiquei com o versículo 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, eu não sei para os homens, mas para as mulheres, o pecado ele começa no curso do pensamento. Começa a vir aqueles pensamentos, né? Falando um pouco de questões, pensamentos que você não quer, que você não deseja, ou até que você deseja. Mas toda vez que esses pensamentos surgem na mente, para que provoque uma determinada ação, eu lembro da cruz, a cruz de Cristo. E eu olho para a cruz e imediatamente esses pensamentos eles vão embora. Em alguns casos, algumas pessoas não são assim, né? Mas para me libertar desse versículo, desse sentimento de pensamentos que vem de modo involuntário, existe um versículo chamado Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, você começa a tratar esse pensamento para que, como o senhor colocou, né, não venha atitudes práticas, ou você precisa cortar mesmo, como o senhor falou, cortar, sair, se afastar daquelas pessoas. E, para mim, principalmente, eu tenho que me afastar dos meus pensamentos, que são os que mais me escravizam. E é dessa forma que eu consigo me libertar, olhando para a cruz e olhando para Jesus Cristo. Para completar a questão de pensamentos, irmãos, Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então o texto é claro que você precisa, não há vácuo, certo? Nenhum copo jamais está completamente vazio, a não ser que esteja flutuando no espaço sideral. Aqui na Terra, ou ele está cheio de um líquido, ou está cheio de ar.
Então, se você tirar os maus pensamentos, tem que substituir com alguma coisa. O exercício tem que ser completo. E esses bons pensamentos, por exemplo, se tem maus pensamentos sobre uma pessoa que ele fez mal, substitua por intercessão por essa pessoa. É muito difícil você se manter com ódio de alguém pelo qual você ora, desde que você não ore um salmo imprecatório. Né? Não é esse tipo de oração que eu estou me referindo. Senhor, que seus filhos sejam lançados sobre as pedras. Não é esse tipo de texto bíblico que eu estou me referindo. É orar bênção, né? Orar por aquela pessoa mesmo. Muito bem. Minha memória hoje está ótima, Marcelo. Fiquei com 2 textos aqui. 1 João 9, quando ele fala a questão de, primeiro de tudo, confessar. Né? Confessar os pecados. E não se Senhor perdoa porque eu pequei, mas dá nome aos pecados. Né? Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque eu vejo que, ao confessar os pecados, dando nome a eles, a gente está consciente daquilo que realmente a gente fez, né? Isso traz justamente um temor maior, né? E também o texto de Hebreus 4, de 15 e 16. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e de encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então, primeiro de tudo, confessar, né, em arrependimento, dando nome aos pecados, e confiar, né, confiando em Cristo, e que Ele realmente vai nos ajudar a vencer essas tentações e tudo mais. Até puxando um pouquinho lá para quando ele fala, João 15, se não me engano, que ele fala que sou a videira verdadeira, né? E ele fala, sem mim vocês não podem fazer nada. Então nós devemos confiar justamente dessa maneira. Se alguém esquecer desse versículo, é só olhar para o seu assento, ou o seu encosto, se preferir, certo? Está bem aí, tá? Então, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, João 15, versículo 5. É microfone para cá, cadê? Rapidinho. Eu acho que é uma coisa que ficou faltando, que é crucial, é a identificação desse pecado escravizador. Porque muitas das vezes esse pecado, ele é um pecado intocável. É algo que eu atribuo à minha personalidade ou mesmo um hábito inofensivo. Então, assim, acho que o primeiro passo para que esse pecado seja combatido é realmente o discernimento do Espírito Santo para que eu entenda que aquilo é um pecado. Né? Aí entra o salmo, né? Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno. Porque, por exemplo, nessa lição, quando foi tratado, eu percebi coisas que eu atribuía à minha personalidade e não era. É um pecado meu, escravizador, que eu não sabia. Então, o primeiro passo, antes mesmo de confessar e de realmente cortar, despojar e revestir, tem a identificação desse pecado. Bem-vindo ao clube. Na verdade, irmãos, o paralelo entre um pecado escravizador e um vício, no sentido que estou me referindo a um vício de uma dependência química, é impressionante. É virtualmente impossível você ajudar um dependente químico que não acha que tenha uma dependência, certo? Certo? Rapaz, eu queria lhe ajudar, você é alcoólatra. Eu paro de beber a hora que eu quiser. Então, a pessoa não se recusa, mal consiga ficar em pé, mas se recusa a acreditar que tenha um problema. Enquanto ela não chegar ao ponto de fundo do poço, na verdade, enquanto ela não estiver já tirando as pedras do fundo do poço, não adianta, você vai perder o seu tempo, gastar sua lábia à toa. E geralmente ela só descobre isso quando já está perdendo emprego, família, casamento. A coisa está indo tão para o ralo. Jogo, por exemplo, também, vício de jogo. Quando a pessoa está atolada em dívida, já tem a agiota querendo pegar para quebrar as pernas da pessoa. É muito complicado, a pessoa não aceita que tem um problema. Acha que realmente é uma escolha. Não é, muitas vezes ela está escravizada por aquele vício. O pecado é muito similar. Como a Dani falou, se a pessoa não chegar a dizer assim, este é o meu pecado, este é o nome dele, o sobrenome dele, está aqui o endereço, CPF dele,
ele tem uma identidade, ele está destruindo a minha vida. E aí não vai adiantar nada. Ou mascará-lo como apenas, né, um traço de personalidade. Ou outra coisa, algo que todo mundo faz. Né? Lembra do que sua mãe dizia, você não é todo mundo. Então, não é uma desculpa suficiente. Irmãos, nessas perguntas dá vontade de quase a gente revisitar a lição toda, mas não precisamos porque está tudo gravado, você pode facilmente voltar lá e eu espero que essa sua experiência com esse manual não fique apenas nessa EBD, se torne uma frequência na sua vida. Para terminar, irmãos, não vamos poder falar exatamente... Clique, acorda pessoal. Não vamos poder falar exatamente desse testemunho, mas dessa última parte da página 414, tem a ideia de um testemunho pessoal dos resultados do curso de autoconfrontação. E aí diz, descreva o que você aprendeu, eu estou dizendo que você pode fazer para seu próprio proveito, né? Descreva o que você aprendeu a respeito do problema que escolheu para tratar durante este curso. Quais os hábitos bíblicos que você adquiriu? Quais os hábitos bíblicos que você ainda necessita afirmar? Quais problemas anteriormente ignorados que você descobriu durante o curso? O problema que você escolheu para tratar era de fato a fonte das suas dificuldades? Ou algum outro problema mais importante aflorou durante esse curso? E você pode escrever, por exemplo, dessa letra D, eu percebi que eu sou uma pessoa muito impaciente. Tá, a impaciência é um problema. Agora, o que causa essa impaciência? Você, de repente, descobriu que tinha um problema mais enraizado, mais básico, né, que provocava essa impaciência. Letra E, o que você aprendeu a respeito de si mesmo e das respostas que costuma dar em meio ao seu problema? E aí diz no número 2, de que modo os princípios bíblicos, os estudos tópicos e as tarefas desse curso ajudaram-no em sua caminhada pessoal com o Senhor Jesus Cristo? De que modo esse treinamento o ajudou a ministrar a outros? O grande problema, meus irmãos, talvez para alguns, eu espero que realmente seja apenas alguns, é que você não fez tudo o que deveria fazer nessas 50 e tantas aulas que nós percorremos. Toda semana você tinha tarefas, você tinha, além do seu devocional normal que a nossa igreja adota, você tinha um devocional da lição, cujo objetivo era fixação. Então, veja bem, se você está chegando nessa altura do curso, e se eu distribuísse aqui uma prova, não de consulta como essa aqui, esse exame, mas para você realmente fazer e você perceber, ou já sabe que você não conseguiria, é porque você realmente não aproveitou esse curso como você deveria. Por isso que eu disse, ainda bem que você tem o material, a maioria, pelo menos esmagadora, comprou a tempo, e você tem as aulas gravadas. Meu conselho é que você volte periodicamente ao curso de autoconfrontação. O interessante da vida cristã, meus irmãos, é que ela precisa de manutenção. Ela não pode ser algo que você diz, não, quando eu me converti em 1973, não adianta. Certo? Você periodicamente, eu diria, irmãos, constantemente, anualmente, você precisa revisar, fazer manutenção da sua vida espiritual. Por quê? E aí nós vamos passar para a próxima e última lição, 24, porque se eu quero realmente ajudar os outros, eu preciso primeiro estar ajudando a mim mesmo. É a ideia da descompressão do avião, né? Da cabine do avião. O que a comissária de bordo fala? Né? Se houver uma descompressão da cabine, máscaras de oxigênio cairão na sua frente. Se você estiver acompanhado de uma criança ou de uma pessoa impossibilitada, coloque a máscara em você primeiro, depois na criança ou na pessoa impossibilitada ao seu lado. Por que ela fala isso? Porque você heroicamente vai colocar a máscara na criança e tudo começa a girar e começa aí você desmaia e morre vocês dois. Porque você não estava em condição de ajudar a pessoa que estava ao seu lado. Então a lógica é essa. Você primeiro se ajuda, depois ajuda os outros. Porque uma pessoa doente, uma pessoa enferma espiritualmente, dificilmente pode ajudar outras pessoas. Tá? Então, é necessário da 23 para trás para que você possa entender a necessidade da lição número 24. Ok? Pode mudar o slide? O que a lição 24 fala, irmãos?